Decreto-Lei nº 1001 de 21 de outubro de 1969. Código Penal Militar. Título 5. Dos crimes contra o patrimônio. Capítulo 1. Do furto. Furto simples. Artigo 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, pena, reclusão, até 6 anos. Furto atenuado. Parágrafo 1. Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3, ou considerar a infração como disciplinar. Entende-se pequeno valor que não exceda 1/10 da quantia mensal do mais alto salário mínimo do país. Parágrafo 2. A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o criminoso, sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado, antes de instaurada a ação penal. Energia de valor econômico. Parágrafo 3. Equipara-se a coisa móvel à energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Furto qualificado. 4. Se o furto é praticado durante a noite, pena reclusão, de 2 a 8 anos. Parágrafo 5º. Se a coisa furtada pertence à fazenda pública, pena reclusão, de 2 a 6 anos. Parágrafo 6. Se o furto é praticado 1. Com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. 2. Com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza. 3. Com emprego de chave falsa. 4. Mediante concurso de 2 ou mais pessoas, pena reclusão, de 3 a 10 anos. Parágrafo 6º. A. Na mesma pena do parágrafo 6º deste artigo incorre quem subtrai arma, munição, explosivo ou outro material de uso restrito militar ou que contenha sinal indicativo de pertencer à instituição militar. Parágrafo 7º. Aos casos previstos nos parágrafo 4º e 5º são aplicáveis as atenuações a que se referem os parágrafo 1º e 2º, e aos casos previstos nos parágrafo 6º e 6º é aplicável a atenuação referida no parágrafo 2º deste artigo. Furto de uso. Artigo 241. Se a coisa é subtraída para o fim de uso momentâneo e, a seguir, venha a ser imediatamente restituída ou reposta no lugar onde se achava, pena detenção, até 6 meses. Aumento de pena. Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se a coisa usada é veículo motorizado, embarcação, aeronave ou arma, e de 1/3, se é animal de sela ou de tiro. Capítulo 2. Do roubo e da extorsão. Roubo simples. Artigo 242. Subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante emprego ou ameaça de emprego de violência contra a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer modo, reduzido à impossibilidade de resistência, pena reclusão, de 4 a 15 anos. Parágrafo 1. Na mesma pena incorre quem, em seguida à subtração da coisa, emprega ou ameaça empregar violência contra a pessoa, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para outrem. Roubo qualificado. Parágrafo 2. A pena aumenta-se de 1/3 até metade. 1. Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma. 2. Se há concurso de 2 ou mais pessoas. 3. Se a vítima está em serviço de transporte de valores, e o agente conhece tal circunstância. 4. Se a vítima está em serviço de natureza militar. 5. Se é dolosamente causada lesão grave. 6. Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis esse resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo. Latrocínio. 7. Se a subtração é de veículo automotor que venha a ser transportado para outra unidade da federação ou para o exterior. 8. Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. 9. Se a coisa subtraída é arma, munição, explosivo ou outro material de uso restrito militar ou que contenha sinal indicativo de pertencer à instituição militar. Parágrafo 3.
Se, para praticar o roubo, ou assegurar a impunidade do crime, ou a detenção da coisa, o agente ocasiona dolosamente a morte de alguém, a pena será de reclusão, de 15 a 30 anos, sendo irrelevante se a lesão patrimonial deixa de consumar-se. Se há mais de uma vítima dessa violência à pessoa, aplica-se o disposto no artigo 79. Extorsão simples. Artigo 243. Obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, constrangendo alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou tolerar que se pratique ato lesivo do seu patrimônio, ou de terceiro, b. a omitir ato de interesse do seu patrimônio, ou de terceiro, pena, reclusão, de 4 a 15 anos. Formas qualificadas. Parágrafo 1. Aplica-se à extorsão o disposto no parágrafo 2º do artigo 242. Parágrafo 2. Aplica-se à extorsão, praticada mediante violência, o disposto no parágrafo 3 do artigo 242. Extorsão mediante sequestro. Artigo 244. Extorquir ou tentar extorquir para si ou para outrem, mediante sequestro de pessoa, indevida vantagem econômica, pena, reclusão, de 6 a 15 anos. Formas qualificadas: 1. Se o sequestro dura mais de 24 horas, ou se o sequestrado é menor de 16 ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido por mais de 2 pessoas, a pena é de reclusão de 8 a 20 anos. 2. Se a pessoa sequestrada, em razão de maus tratos ou da natureza do sequestro, resulta grave sofrimento físico ou moral, a pena de reclusão é aumentada de 1/3. 3. Se o agente vem a empregar violência contra a pessoa sequestrada, aplicam-se, correspondentemente, as disposições do artigo 242, parágrafo 2º, números 5 e 6, e parágrafo 3º. Parágrafo 4. Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1/3 a 2/3. Chantagem. Artigo 245. Obter ou tentar obter de alguém, para si ou para outrem, indevida vantagem econômica, mediante ameaça de revelar fato, cuja divulgação pode lesar a sua reputação ou de pessoa que lhe seja particularmente cara, pena, reclusão, de 3 a 10 anos. Parágrafo único. Se a ameaça é de divulgação pela imprensa, radiodifusão ou televisão, a pena é agravada. Extorsão indireta. Artigo 246. Obter de alguém, como garantia de dívida, abusando de sua premente necessidade, documento que pode dar causa a procedimento penal contra o devedor ou contra terceiro, pena, reclusão, até 3 anos. Aumento de pena. Artigo 247. Nos crimes previstos neste capítulo, a pena é agravada, se a violência é contra superior, ou militar de serviço. Capítulo 3. Da apropriação indébita. Apropriação indébita simples. Artigo 248. Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tenha posse ou detenção, pena, reclusão, até 6 anos. Agravação de pena. Parágrafo único. A pena é agravada, se o valor da coisa excede 20 vezes o maior salário mínimo, ou se o agente recebeu a coisa. 1. Em depósito necessário. 2. Em razão de ofício, emprego ou profissão. Apropriação de coisa vida acidentalmente. Artigo 249. Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza, pena detenção, até 1 ano. Apropriação de coisa achada. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor, ou de entregá-la à autoridade competente, dentro do prazo de 15 dias. Artigo 250. Nos crimes previstos neste capítulo, aplica-se o disposto nos parágrafo ou parágrafo 1º e 2º do artigo 240. Capítulo 4.
do estelionato e outras fraudes. Estelionato. Artigo 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, pena, reclusão, de 2 a 7 anos. Parágrafo 1. Nas mesmas penas incorre quem, disposição de coisa alheia como a própria, 1. Vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia, coisa alheia como a própria, alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria. 2. Vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria inalienável, gravada de ônus ou litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a terceiro, mediante pagamento em prestações. Silenciando sobre qualquer dessas circunstâncias, defraudação de penhor. 3. Defrauda, mediante alienação não consentida pelo credor ou por outro modo, a garantia pignoratícia, quando tenha posse do objeto empenhado, fraude na entrega de coisa. 4. Defrauda substância, qualidade ou quantidade de coisa que entrega adquirente, fraude no pagamento de cheque. 5. Defrauda de qualquer modo o pagamento de cheque que emitiu a favor de alguém. 2. Os crimes previstos nos números 1 a 5 do parágrafo anterior são considerados militares somente nos casos do artigo 9, número 2, letras A e E. Agravação de pena. 3. A pena é agravada, se o crime é cometido em detrimento da administração militar. Abuso de pessoa. Artigo 252. Abusar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de função, em unidade, repartição ou estabelecimento militar, da necessidade, paixão ou inexperiência, ou da doença ou deficiência mental de outrem, induzindo a prática de ato que produza efeito jurídico, em prejuízo próprio ou de terceiro, ou em detrimento da administração militar, pena, reclusão, de 2 a 6 anos. Artigo 253. Nos crimes previstos neste capítulo, aplica-se o disposto nos parágrafo ou parágrafo 1º e 2º do artigo 240. Capítulo 5. Da receptação. Receptação. Artigo 254. Adquirir, receber ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa proveniente de crime, ou influir para que terceiro, de boa fé, a adquira, receba ou oculte, pena, reclusão, até 5 anos. 1. São aplicáveis os parágrafo ou parágrafo 1º e 2º do artigo 240. Receptação qualificada. Parágrafo 2º. Se a coisa é arma, munição, explosivo ou outro material militar de uso restrito ou que contenha sinal indicativo de pertencer à instituição militar, pena reclusão de 3 a 10 anos. Receptação culposa. Artigo 255. Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela manifesta desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso, pena, detenção, até 1 ano. Parágrafo único. Se o agente é primário e o valor da coisa não é superior a 1/10 do salário mínimo, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Punibilidade da receptação. Artigo 256. A receptação é punível ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa. Capítulo 6. Da usurpação. Alteração de limites. Artigo 257. Suprimir ou deslocar tapume, marco ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória, para apropriar-se, no todo ou em parte, de coisa imóvel sob administração militar, pena, detenção, até 6 meses. Parágrafo 1. Na mesma pena incorre quem, usurpação de águas, 1. Desvio ou represa, em proveito próprio ou de outrem, águas sob administração militar, invasão de propriedade. 2. Invade, com violência a pessoa ou a coisa, ou com grave ameaça, ou mediante concurso de 2 ou mais pessoas, terreno ou edifício sob administração militar. Pena correspondente à violência. Parágrafo 2. Quando há emprego de violência, fica ressalvada a pena esta correspondente.
Aposição, supressão ou alteração de marca. Artigo 258. Apor, suprimir ou alterar, indevidamente, em gado ou rebanho alheio, sob guarda ou administração militar, marca ou sinal indicativo de propriedade, pena, detenção, de 6 meses a 3 anos. Capítulo 7. Do dano. Dano simples. Artigo 259. Destruir, inutilizar, deteriorar ou fazer desaparecer coisa alheia, pena, detenção, até 6 meses. Parágrafo único. Se se trata de bem público, pena, detenção, de 6 meses a 3 anos. Dano atenuado. Artigo 260. Nos casos do artigo anterior, se o criminoso é primário e a coisa é de valor não excedente a 1/10 do salário mínimo, o juiz pode atenuar a pena, ou considerar a infração como disciplinar. Parágrafo único. O benefício previsto no artigo é igualmente aplicável, se, dentro das condições nele estabelecidas, o criminoso repara o dano causado antes de instaurada a ação penal. Dano qualificada. Artigo 261. Se o dano é cometido: 1. Com violência à pessoa ou grave ameaça. 2. Com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave. 3. Por motivo egoístico ou com prejuízo considerável, pena, reclusão, até 4 anos, além da pena correspondente à violência. Dano em material ou aparelhamento de guerra. Artigo 262. Praticar dano em material ou aparelhamento de guerra ou de utilidade militar, ainda que em construção ou fabricação, ou em efeitos recolhidos a depósito, pertencentes ou não às Forças Armadas, pena, reclusão, até 6 anos. Dano em navio de guerra ou mercante em serviço militar. Artigo 263. Causar a perda, destruição, inutilização, encalhe, colisão ou alagamento de navio de guerra ou de navio mercante em serviço militar, ou nele causar avaria, pena, reclusão, de 3 a 10 anos, 1. Se resulta lesão grave, a pena correspondente é aumentada da metade, se resulta a morte, é aplicada em dobro, 2. Se, para a prática do dano previsto no artigo, usou o agente de violência contra a pessoa, ser-lhe-á aplicada igualmente a pena ela correspondente. Dano em aparelhos e instalações de aviação e navais, e em estabelecimentos militares. Artigo 264. Praticar dano: 1. Em aeronave, hangar, depósito, pista ou instalações de campo de aviação, engenho de guerra motomecanizado, viatura em comboio militar, arsenal, dique, doca, armazém, quartel, alojamento ou em qualquer outra instalação militar. 2. Em estabelecimento militar sob regime industrial, ou centro industrial a serviço de construção ou fabricação militar, pena, reclusão, de 2 a 10 anos. Parágrafo único. Aplica-se o disposto nos parágrafo ao parágrafo do artigo anterior. Desaparecimento, consunção ou extravio. Artigo 265. Fazer desaparecer, consumir ou extraviar combustível, armamento, munição ou peças de equipamento de navio, de aeronave ou de outros equipamentos militares, modalidades culposas. Artigo 266. Se o crime dos artes 262, 263, 264 e 265 deste Código é culposo, a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos e, se dele resulta lesão corporal ou morte, aplica-se também a pena cominada ao crime culposo contra a pessoa. Da usura. Usura pecuniária. Artigo 267. Obter ou estipular, para si ou para outrem, no contrato de mútuo de dinheiro, abusando da premente necessidade, inexperiência ou leviandade do mutuário, juro que excede a taxa fixada em lei, regulamento ou ato oficial, pena, detenção, de 6 meses a 2 anos. Casos assimilados. Parágrafo 1º.
Na mesma pena incorre quem, em repartição ou local sob administração militar, recebe vencimento ou provento de outrem, ou permite que estes sejam recebidos, auferindo ou permitindo que outrem aufira proveito cujo valor excede a taxa de 3% o aumento de pena. Parágrafo 2º. A pena é aumentada de 1/3, se o crime é cometido por superior, por militar ou por servidor público, em razão da função,